São 9h30, faz sol na capital paulista. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima prevista é de 21. O MAC Notícias começa agora e veja os destaques de hoje. Pablo Vittar, a trajetória do garoto pobre que alcançou a fama. Do interior do Maranhão para o mundo, a drag queen de 23 anos faz a cabeça da geração atual. Há pouco mais de 50 anos, os 4 rapazes de Liverpool lançavam seu 8º álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e até hoje ele influencia gerações. Na maior cidade do país, cerca de 700 indígenas lutam para tentar manter os seus costumes com apenas 1,7 hectare de terra, a menor porção de terra já demarcada no mundo. Os grupos de corrida estão em alta e podem ser considerados uma maneira de inclusão social. A vacina contra a dengue já está em sua 3ª fase de testes no Instituto Butantan. Projeto de diversidade na comunidade de Paraisópolis busca conscientizar e ampliar a visão educacional. O mercado municipal recebe público de todos os gostos. Hackers ajudam consumidores a se livrarem das suas dívidas. Em São Paulo, a cidade mais populosa do país, vivem cerca de 13 mil indígenas, a maioria no ambiente urbano. No Jaraguá, zona norte da capital, cerca de 700 índios ocupam uma área de mais de 500 hectares. Em agosto, uma portaria do Ministério da Justiça revogou a demarcação e diminuiu para 1,7 hectare de terra. Lideranças Guarani chegaram a ocupar o escritório da Presidência da República na Avenida Paulista, em sinal de protesto. Veja na reportagem de Peterson Prates. A aldeia Guarani Tecoapiã, no Jaraguá, zona norte de São Paulo, tenta manter seus costumes em meio à grande cidade. Mas a permanência e preservação de suas práticas estão prejudicadas por uma decisão do governo federal. No Jaraguá vivem cerca de 700 indígenas, da qual 400 crianças. A maioria deles vive assim, em casas feitas de madeira. Apesar de habitarem o território há anos, a área de 1,7 hectare foi demarcada em 1987. A menor porção de terra já demarcada no mundo. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, através da portaria 683, anulou a criação da reserva indígena do Jaraguá, que havia sido conquistada em 2015. A medida cancelou o decreto da época, que passava de 3 para 512 hectares de terras destinados à população indígena de Jaraguá. Hoje, apenas 1,7 hectare de terra é destinado a essa população. Para o padre Lédio Milanes, presidente do CECI Jaraguá, Centro de Educação e Cultura Indígena, que funciona na aldeia, há vários interesses econômicos que motivaram a decisão. Há um interesse muito forte da especulação imobiliária que quer esses espaços aí exatamente, né, para condomínios, para todos os fins comerciais. Também há um interesse do Estado que não haja ali as terras indígenas por causa da questão da privatização. Segundo o ministro, estas terras não podem pertencer aos guaranis, pois é de titularidade do governo do estado de São Paulo, já que compreende a área do Parque Estadual do Jaraguá. A Prefeitura estabeleceu uma nova regra para a cobrança das sacolinhas plásticas feitas pelos supermercados. Mais informações com a nossa repórter Lana Nunes. Bom dia, Lana! Bom dia! As redes de supermercados da cidade de São Paulo não podem mais vender sacolinhas plásticas que tenham a marca de suas empresas estampadas. A medida tomada pelo Procon evita com que os clientes paguem por propaganda gratuita dos seus estabelecimentos. Agora, os supermercados podem vender as sacolinhas, mas sem a publicidade. E se infringirem a lei, devem pagar uma multa equivalente ao seu grau de infração. Lana Nunes para o MAC Notícias. Obrigado, Lana. Conviver é um desafio histórico para a humanidade. Acreditando na transformação pela educação,
Marcos Brogna é pioneiro em implantar o projeto de diversidade na comunidade de Paraisópolis, visando diminuir o bullying pelo entendimento das diferenças. Confira a seguir com a repórter Tainá Prado. Conviver é um desafio histórico da humanidade. Desde os primórdios, nossa espécie vem criando inúmeras formas de segregação. Conflitos causados por diferenças de crenças, etnias, ideologias, culturas, gêneros ou orientações sexuais. A diversidade é uma nova fronteira tanto para a formação quanto para os ambientes de trabalho. E estudos já vêm comprovando isso. Uma pesquisa realizada pela Way Group Consultoria revela que, quando se adotam ações pela valorização das diferenças, os conflitos caem em 50% e 17% dos colaboradores se sentem mais engajados. Somos todos diferentes, enquanto humanos, mas em uma sociedade verdadeiramente democrática, precisamos ser plenos em igualdade de direitos e deveres. Essa igualdade não nos tira a diversidade, ela garante que, no pleno exercício das nossas diferenças, possamos viver livremente. Acreditando nisso, Marcos Brogna, jornalista e educador, levou o projeto Diversidade e Sexualidade na comunidade de Paraisópolis. Muito importante a educação desconstruir esse conceito de normatividade para que as pessoas respeitem a diferença e se aceitem, que é um outro problema, né? Você tem que construir primeiro a autoaceitação da pessoa, porque quando ela não se vê dentro daquela normalidade, ela sofre e ela pode chegar à autodestruição. E aí também a ideia de que o outro também entenda a pessoa como alguém digna do mesmo respeito que qualquer outra pessoa. O primeiro ganho com tudo isso é a humanização das relações. Mas também há outra vantagem considerável para as corporações, a lucratividade, que chega a aumentar em até 4,5 vezes quando se trata com uma equipe motivada e disposta a ir além. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que em qualquer lugar do mundo a reforma da Previdência é controversa, mas sua aprovação é necessária. A reportagem é de Júlia Fagundes. Veja no VT. O texto base da proposta da reforma da Previdência foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara criada para apreciar o tema. O texto foi aprovado com 23 votos favoráveis, 14 contra e 0 abstenção. A principal mudança da reforma é o fim da aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. A proposta determina idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Para o assessor de investimento da Bolsa de Valores de São Paulo, a Previdência já vem tendo dificuldades financeiras faz algum tempo. Se essa reforma não sair, aqueles que inclusive já estão aposentados, que gozam de um benefício, poderá correr até o risco de amanhã ou depois a Previdência não ter condições de nem pagar esses que já estão aposentados. 7 em cada 10 brasileiros são contrários à reforma da Previdência, aponta um estudo do Instituto Datafolha. Um dos motivos da rejeição são as dúvidas da população em relação ao tema. Minha dúvida é se algum dia os estrangeiros podem conseguir se aposentar aqui em São Paulo com esta nova reforma. Uma curiosidade que eu tenho é a idade do homem. Se essa idade é a idade que eles estão falando mesmo aí, ou se tem alguma possibilidade de baixar essa idade, ou se vai continuar isso aí que está. Mesmo existindo grande oposição à reforma, o especialista afirma que ela é inevitável. Do jeito que está, o déficit se acumula e aumenta de ano para ano. Vai chegar um momento que o governo não vai ter condições de pagar os aposentados. Após a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pela Câmara dos Deputados, a expectativa é que a nova reforma seja viabilizada dentro de 2 meses. A reforma é de fato controvérsia e muitas dessas indagações ainda não foram respondidas pelo governo. Cresce cada vez mais no Brasil o número de pais que decidem não vacinar seus filhos. O motivo é que eles alegam que a vacina pode injetar cargas virais desnecessárias e que as doenças podem ser tratadas através de homeopatia. A repórter Júlia Firmino tem as informações. Bom dia, Júlia!
Bom dia! No ano de 2016, o Ministério da Saúde registrou uma queda de 76,7% na cobertura da vacina tríplice viral no país. Esse número é resultado dos grupos anti-vacina, que começaram nos Estados Unidos e Europa e chegaram agora no Brasil. Esses grupos já somam mais de 13 mil participantes em redes sociais. Porém, não existem estudos científicos que embasem essa decisão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam entre 2 e 3 milhões de vidas todos os anos. Então, essa falta de vacinação das crianças pode causar aumento de vacina, já que eleva a vulnerabilidade dos organismos. Dessa forma, as pesquisas continuam sendo realizadas para descobrir outras vacinas, assim como a da dengue, que iniciará sua fase de testes, como você confere agora na reportagem de Beatriz Serrato. Há 3 anos atrás, era muito comum encontrar algum parente, amigo ou conhecido que já tivesse contraído o vírus da dengue. Porém, este cenário mudou. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, houve uma queda de 96% dos casos da doença em São Paulo. No primeiro semestre de 2016, foram 16.042 casos. Já em 2017, 642 casos foram registrados na capital. A vacina da dengue tem como objetivo proteger contra os 4 vírus da doença. Ela está em sua 3ª e última fase de teste aqui no Instituto Butantan. Mesmo assim, segundo especialistas, medidas de precaução devem ser tomadas, além da aplicação da vacina, que é o mais importante. Vacina sempre é o melhor método, o método mais eficaz em qualquer doença. A vacina deverá ser testada em 17 mil voluntários e sua 3ª fase de teste já foi liberada pela Anvisa no ano passado ao Instituto Butantan. A boa notícia é que a vacina da dengue será acessível a toda a população. Já existe uma vacina no mercado, ela é produzida pela empresa francesa Sanofi Pasteur, mas ela é diferente do que a gente produz aqui no Instituto Butantan. E a nossa vacina, os testes são feitos para iniciar a partir dos 2 anos de idade em diante. E depois dos testes, ela vai ser acessível a toda a população de graça e vai ser disponível pelo SUS. Mais de 40% dos brasileiros com mais de 18 anos estão endividados. Hackers criam aplicativos para ajudar consumidores a gerar mais renda e negociar suas dívidas. A reportagem é de Ludmila Vilaverde. O Brasil é recordista em inadimplência, com mais de 61 milhões de endividados. Mas a Hacking Debt, maratona de hacking da Intervalor, pode ajudar consumidores a sair do vermelho. No desafio, as equipes de até 4 pessoas precisam usar a cabeça, a criatividade e suas habilidades para encontrar a melhor solução para a inadimplência, em até 38 horas. Para terminar a tempo, as equipes viraram a noite desenvolvendo aplicativos que facilitam a negociação com credores e dão alternativas para pagar as dívidas. Em troca, os vencedores do desafio levam para casa uma viagem com tudo pago para conhecer startups do Vale do Silício. E além disso, é claro, a sensação de ter feito a diferença. Reunimos desenvolvedores, designers, comunicadores, empreendedores, pessoas de negócio e criamos um ambiente de cocriação. Um ambiente onde essas pessoas elas têm ideias e elas passam por mentorias, por oficinas, onde essas ideias elas vão sendo transformadas num período geralmente de 30, 36 horas e no final eles apresentam esses produtos e são avaliados por uma banca. Geralmente existe uma premiação, mas o maior prêmio que eles levam é o conhecimento, né? Network, é um ambiente muito bacana para se desenvolver amizade, se desenvolver oportunidades profissionais e gerar até mudança de vida. Conheço pessoas que passaram por um hackathon e hoje estão alocadas num mercado que elas nunca imaginariam. Então acho que é uma experiência muito bacana. Se eu puder opinar, acho que todos deveriam passar pelo menos uma vez na vida. E veja a seguir. Moradores do bairro do Imirim sofrem com a grande quantidade de buracos nas calçadas e ruas. O MAC Notícias volta em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim.
Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O jovem de 14 anos que matou a tiros 2 colegas de escola em Goiânia confessou que se inspirou em atentados que ocorreram nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. A repórter Daniele Souza está ao vivo com mais informações. Bom dia, Daniele. No dia 20 de outubro, um estudante atirou em seus colegas do 8º ano da escola Goiáses, em Goiânia. Ele fez 2 vítimas, João Pedro Gomes e João Vitor, e mais 4 feridos. O atirador pegou a arma de seus pais, que são policiais militares. O delegado Luiz Gonzaga Júnior, responsável pelo caso, afirmou que ele pretendia matar somente João Pedro, que era sua desavença. Porém, por causa de seu descontrole emocional, ele acabou ferindo outros colegas de classe. Representantes do Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino, junto ao Conselho Estadual, averiguaram a situação do colégio e viram que o estudante que fez os disparos não tinha comportamento fora do normal. No dia 23 de outubro, o autor do ataque foi levado para um centro de internação provisória, onde ficará até o julgamento do caso pelo Juizado da Infância e Juventude. A situação é preocupante. Obrigado, Daniele. Os moradores do bairro do Imirim, na zona norte da capital, vêm sofrendo com a grande quantidade de buracos nas calçadas e nas ruas. A repórter Luísa Trindade foi até a região e flagrou esse grande problema. O bairro do Imirim, na zona norte de São Paulo, tem sofrido com a falta de recapeamento das ruas. O resultado pode ser visto em várias partes do bairro, com ruas cheias de buracos que obrigam os motoristas a desacelerarem para evitar acidentes e não estragarem os carros. Muitos são obrigados, inclusive, a andar na contramão. Além dos buracos, há problemas também com o total abandono das calçadas e o descarte indevido de lixo. A esquina da rua Oscar de Moura Lacerda com a rua Carolina Bauer e a rua Mandiba costumam ser pontos irregulares de descarte. A operação Cata Bagulho da Prefeitura passa no local a cada 15 dias, mas moradores reclamam que muitas vezes os vizinhos acabam colocando fogo nos entulhos. Uma pesquisa produzida pelo Ibope Inteligência mostrou a percepção da população sobre o trânsito e o transporte. Após 12 anos de crescimento consecutivo, o ano de 2016 registrou a primeira baixa no número de usuários no transporte público. No metrô, a queda foi de 0,9%, enquanto a CPTM registrou baixa de 1,4% em sua demanda. O governo do estado de São Paulo atribuiu os resultados à crise econômica que se instaurou no país e gerou um maior índice de desemprego desde 2012. Outro fator que pode ter colaborado com essa queda é o alto valor das tarifas. Em 2017, a integração para quem pega ônibus e trem passou de R$ 5,92 para R$ 6,80, um aumento de quase R$1. Segundo a pesquisa de mobilidade urbana, 52% dos paulistanos deixam de visitar amigos, familiares ou realizar opções de lazer pelo preço do transporte público. O custo da tarifa também é empecilho para 42% dos que precisam ir a consultas médicas e 28% que deixam de frequentar a escola ou universidade. Confira agora as manchetes dos principais jornais do mundo. O jornal The New York Times destaca que o presidente de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, foi indiciado por acusações de desvio de milhões de dólares através de empresas estrangeiras. O francês Le Monde também falou sobre Trump, apontando que as investigações sobre a interferência russa nas eleições americanas se aproximam cada vez mais do presidente. O destaque dos próximos 3 jornais trata da tentativa de separação da Catalunha. O argentino Clarín tirou sarro do então líder catalão, comparando a situação com brincadeira de gato e rato. O espanhol El País traz a notícia de que o advogado do grupo separatista ETA teria sido procurado pelo ex-líder catalão, e o inglês The Guardian afirma que ele está buscando asilo político na Bélgica. De acordo com uma pesquisa do Instituto Data Popular,
somente 1,3% dos entrevistados se consideram racistas. Uma forma de combater o preconceito é o esporte, incluindo grupos de corrida. Confira a matéria de Isadora Travagin. Correr é o esporte mais simples que podemos praticar. Basta uma roupa confortável, um par de tênis, disposição e pronto. É só começar a correr. Há 3 meses, 4 amigos decidiram se unir e criar o primeiro grupo de corrida feito com líderes negros, o Project Run. Motivação, amizade, aprendizado, comprometimento, companhia, segurança e ritmo são algumas das muitas vantagens que corrida em grupo pode oferecer. Não importa se você se acha acima do peso, se nunca correu, se acha velho demais para o esporte. O projeto é para todo mundo se sentir bem. Eles sentiam falta dessa representatividade no esporte e decidiram fazer um corre para unir a comunidade e também criar um espaço de inclusão social. No meu grupo de corrida, os fundadores são todos negros, entendeu? Porque assim, hoje em dia no Brasil, eu vou falar de esporte, todo mundo só fala de futebol, negro no esporte, é futebol. Então assim, acho que não é só isso, nós somos muito mais que isso. A melhor vantagem de correr em grupo? Um dos líderes responde: motivação. O principal fator quando você corre com outras pessoas é o fator motivacional. Você pode estar ali cansado, terminando aquele seu objetivo, pode ser seus 5 quilômetros, 8 ou 10. Quando você está com outras pessoas, você tem motivação para ir além disso. Há 3 semanas, o grupo tem enfrentado preconceito na Avenida Paulista, onde correm todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. É muito relativo isso, não é aquela coisa de todo domingo é lei. Mas os grupos de informadores é todo domingo, a gente está aqui. Depois pode vir uma pessoa, a gente vai correr todo domingo. Eles mostram que o racismo não vencerá. Muito bacana mesmo esta forma, né? O esporte sendo usado para o combate do racismo. E no próximo bloco você vai ver: sucesso dos Beatles completa 50 anos. Voltamos em instantes. O Mercado Municipal de São Paulo atrai não só os paulistanos que buscam novidades gastronômicas, mas também turistas de todo o mundo que estão na cidade. E são muitas as razões para visitar o mercado. A reportagem é de Liana Antunes. Localizado no centro histórico, ao lado de uma das ruas de maior movimento da capital paulista, está o Mercado Municipal de São Paulo. Desde sua fundação em 1933, o famoso Mercadão já se tornou um dos pontos turísticos da cidade e recebe uma média de 50 mil pessoas semanalmente, um número que pode ser ainda maior durante os feriados. E são muitas as razões para conhecer o famoso Mercado Municipal de São Paulo. Claro, tem o sanduíche de mortadela, o pastel de bacalhau, mas além disso também tem que conhecer as frutas exóticas e muito mais. Muito além do pão com mortadela, uma de suas marcas registradas, o Mercadão também é um convite aos visitantes graças à sua grande variedade gastronômica. De frutas exóticas até os mais diferentes tipos de queijos e amendoins, o Mercadão já se tornou presença quase obrigatória àqueles que estão passando pela cidade. Não, geralmente o pessoal vem para conhecer o mercado, né? Mas depois que prova as novidades, as culturas do mercado, acaba levando um pouquinho para casa. Ótima hora para falar do sanduíche de mortadela do Mercado Municipal. E a cantora drag Pabllo Vittar está fazendo muito sucesso. Pensando nisso, vamos mostrar o passo a passo de como fazer a maquiagem da artista. Confira na matéria de Amanda Maciel.
O ícone do momento da música popular brasileira, Pablo Vittar, está fazendo a cabeça das pessoas, não só com a sua música de batida envolvente, mas também com seu modo de se vestir, e principalmente com as suas maquiagens, que está sendo copiado por blogueiras e famosos. Estamos com Soraya Ferreira, maquiadora e ex-artista da MAC, e ela irá nos ensinar todos os truques de maquiagem do Pablo Vittar para você arrasar no seu dia a dia. Hoje a Pablo, ela é um fenômeno, né, que inspira várias pessoas. E a maquiagem dela é uma maquiagem bem marcada, sensual, uma pele bem corrigida. Uma aplicação de primer. Em seguida, com o mesmo pincel, eu misturei aqui o meu hidratante com a base. E vou aplicar sempre no movimento de dentro para fora, que assim eu consigo deixar um acabamento mais natural, porque a minha base vai terminar junto ali com a cor do pescoço dela. Eu vou usar um fixador de sombra, uma sombra com um tom um pouco mais de marrom, clara, com um leve brilho, uma sombra, um tom de marrom um pouco mais avermelhado e aveludado para essa nossa modelo. E vou usar aquela sombra marrom mais aveludada com um tom um pouco mais quente. Agora vamos finalizar os olhos usando um lápis preto de longa duração e uma máscara de cílios com bastante volume. Fizemos o olho, e dentro do olho a sombra mais clara e o esfumado, a transição de cores. Eu vou finalizar ali com corretivo, com pó e com blush. Em suas últimas rodadas, o Campeonato Brasileiro conta com 3 dos 4 grandes clubes paulistas no G4. A repórter Gabriela Cesário tem informações sobre a classificação dos times. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Júlia. Líder do Brasileirão, o Corinthians enfrentou o Palmeiras no último domingo em Itaquera. O clássico rendeu uma vitória de 3-2 para o time alvinegro, resultado fundamental para que garantisse a liderança do campeonato e ficasse mais próximo ainda da taça. O derby não trouxe alegria para os palmeirenses. Com a derrota, eles viram o time cair de segundo para a 4ª posição na tabela. Já o Santos, que venceu o Atlético Mineiro por 3-1 na Vila, assumiu a vice-liderança do campeonato com 56 pontos, 6 a menos que o líder Corinthians. Depois de passar várias rodadas na zona de rebaixamento, o São Paulo conquistou no sábado a sua 3ª vitória consecutiva contra o Atlético Goianiense. Agora, o time do Dorival Júnior se prepara para enfrentar a Chapecoense, quinta-feira, no Pacaembu, às 20 horas. Gabriela Cesário, para o MAC Notícias. Obrigado, Gabriela, e até a vitória de São Paulo esse fim de semana. Justin Bieber, Malu Magalhães, Anitta, cantores consagrados atualmente, que começaram sua carreira pela internet. O cenário atual tem começado a abrir as portas para novas bandas e novos cantores. Confira a matéria de Giovanna Rampini. A internet é um meio que une pessoas e causas. E muito mais do que isso, um lugar onde pessoas podem mostrar sua arte. Plataformas de vídeo como o YouTube, por exemplo, bateram a marca de 82 milhões de usuários em território brasileiro em 2016. A música é dos canais mais acessados, como o do Condzilla, que superou as visualizações do canal da Galinha Pintadinha. Esse meio onde todos podem produzir, a facilidade para novos entrar no mercado musical aumentou. Muitos artistas independentes começaram sua carreira na internet e tentam alavancar sua arte muitas vezes dos próprios lugares de origem. Aqui em Tapicerica da Serra, por exemplo, acontece o festival de música independente da região, o Rock and Roll Caipira. Bandas covers marcaram presença, como a Bibi Trio e sua pegada mais eclética. Porém, a dificuldade ainda é presente. A concorrência para tentar sobreviver apenas de música independente é difícil. Felipe Junqueira, por exemplo, é professor de inglês, estudante de letras e músico, algo que considera uma de suas maiores paixões. A gente não pode depender só das gravadoras, porque é muito difícil, né, conseguir uma gravadora logo de cara. Mas o que rola ultimamente é ser independente, que é você produzir em casa, fazer o que a gente chama de handmade,
pode-se dizer. Você produzir a sua própria música, você gravar em casa com o equipamento que você tem e tentar dar as caras na internet, porque hoje em dia a internet facilita muito nisso. Você pode ter a sua música lá de fácil acesso e divulgar para muita gente. Continuando a falar um pouquinho sobre música, o 8º disco dos Beatles completou 50 anos em 2017 e é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos. Até hoje, continua tendo tanta importância quanto antes e ainda influencia diversas gerações. Confira a seguir na matéria de Letícia Imperador. Se nos lançamentos anteriores os Beatles já apresentavam trabalhos mais sérios do que o Yeah 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 que os tornou adorados por milhões de pessoas, o salto foi ainda maior naquelas 13 faixas lançadas em 1967. O 8º disco dos Beatles completou 50 anos em 2017 e desde seu lançamento marcou um antes e um depois no panorama musical. O Sgt. Pepper's revolucionou a indústria da música. A banda Hey Jude, um dos melhores tributos aos Beatles no Brasil, formada desde 1993, procura deixar os fãs o mais próximo possível de um show original do quarteto, que nunca fez nenhuma passagem pelo Brasil. O Peppers ele foi um divisor de água. Os Beatles eram muito ligados em cultura, em arte. Foi um disco conceitual, né? Eles começaram com a ideia de fazer tudo emendado, como se fosse uma ópera, assim, mas depois desistiram no meio do caminho, mas rolou muito bem. A ideia era que os Beatles fizessem um disco inteiro como a banda fictícia do Sgt. Pepper, e como não iam mais fazer shows, poderiam fazer arranjos muito mais elaborados e usar efeitos de gravação, porque não teriam que tocar aquelas músicas ao vivo. Desde a capa, o Sgt. Pepper's revolucionou o mundo musical com a colagem de estrelas pop em volta da banda fictícia dos Beatles, anunciando as novas misturas musicais e o fim de uma era. Era uma nova definição de álbum, e lógico, todo mundo veio atrás, né? Porque tudo que os Beatles faziam era a vitrine, né? Para o mundo inteiro. O grande maestro do disco é o produtor George Martin, que, inspirado pelo disco Pet Sounds, dos Beach Boys, escreveu arranjos sensacionais, misturando o rock, a música indiana e a música clássica, criando assim efeitos incríveis de gravação em um estúdio de 4 canais. Uma das músicas mais famosas do Sgt. Pepper's é When I'm 64, que Paul McCartney escreveu quando tinha 16 anos, se imaginando com 64 em um futuro bem distante. John Lennon e George Harrison infelizmente não conseguiram chegar lá, mas Paul já está com 75 e 50 anos depois, o disco continua cada vez melhor. Que maravilha terminar o nosso jornal de hoje com Beatles. O Mac Notícias fica por aqui. Um bom dia! Um bom dia a todos e até a próxima edição do Mac Notícias.